Começando aqui pela TVC, através dos canais 2 da Blue, 14 da NET, mais um programa de TV do SIMP. Programa este sob a responsabilidade do Sindicato dos Municipários de Pelotas. Uma saudação especial a todos os colegas servidores públicos municipais e também a comunidade pelotense que assiste diariamente a programação da TVC. O programa do SIMP que vai ao ar todas as sextas-feiras, ao vivo, das 19 às 20 horas. Na apresentação, eu, Thiago Botelho, vice-presidente do SIMP, estarei junto com vocês até às 20 horas. Nesta noite de 15 de julho de 2016. Lembrando que o programa de TV do SIMP, além de passar ao vivo aqui pela TVC, também disponibilizamos na íntegra sua gravação em todas as nossas mídias eletrônicas. Então, vamos a elas. Primeiramente, a página oficial do SIMP, o nosso site, visite-o, www.simpelotas.com.br. O site do SIMP, sempre com informações, matérias atualizadas. Você também, ao acessar a nossa página, no canto superior esquerdo de quem o acessa, ali você encontrará o vídeo do último programa de TV do SIMP, que foi exibido aqui pela TVC. Também você encontra algumas legislações de interesse dos servidores. Também você encontra todos os serviços disponibilizados na própria sede do SIMP, serviços estes oferecidos aos seus associados e dependentes, como com a nossa médica clínica geral, com a nossa médica dentista, com a nossa assessoria jurídica. Você também tem acesso a todos os nossos parceiros, os nossos conveniados, e também você tem acesso aos horários de funcionamento e tantas outras informações importantes para você, servidor público municipal em geral, e também aos nossos associados. Então, não deixe de visitar a nossa página www.simpelotas.com.br. Também temos o nosso e-mail, se você deseja nos enviar uma mensagem, um questionamento, uma dúvida, uma crítica, ou você deseja enviar algo em anexo, o e-mail oficial do SIMP, que agora logo o Wagner já vai estar trocando aqui embaixo. Aí, beleza, Wagner, obrigado. É o simp@simpelotas.com.br. Esse e-mail, que é o oficial da entidade, como eu falei, além de servir para tudo isso já mencionado, também é uma ferramenta importante para aqueles que desejam fazer denúncias dos seus locais de trabalho, seja por condições de trabalho em si, seja por uma possível prática de assédio, enfim. Mas por que o e-mail é importante? Ele se torna uma ferramenta preponderante para fins, inclusive, de denúncias, porque ali, mal bem, tem uma identificação, né? Criar uma conta de e-mail qualquer um cria, mas nós solicitamos que as denúncias que sejam feitas à entidade, pelo menos tenham o nome da pessoa para nós, para que nós entremos em contato com ele. Porque, como eu já expliquei no programa passado, já houve outras oportunidades por outros meios eletrônicos, que alguma pessoa enviava o e-mail relatando sobre o local de trabalho. O SIMP, sempre como um órgão responsável, nós íamos em loco, íamos para identificar os problemas, às vezes até, na grande maioria das vezes, os problemas eram aqueles relatados, porém, quando a gente tinha que dar retorno para o denunciante em questão, aí os colegas do local identificavam se não existia ninguém com aquele nome, né, ou algo do tipo. Óbvio, o SIMP nunca informou lá para os colegas de trabalho, enfim, qual repartição o servidor esteja lotado, a gente nunca revela a fonte da denúncia, a gente sempre preserva a pessoa na qual nos enviou a informação, a gente nunca fez isso de informar o nome de ninguém, pelo contrário, a gente preserva e nós é que vamos constatar e tirarmos as nossas próprias conclusões e darmos os devidos encaminhamentos. Mas já aconteceu em oportunidades de, mesmo que constatadas tais situações, ao dar o retorno para aquele denunciante, aí não encontrávamos a pessoa, ou aquele meio eletrônico utilizado, a pessoa depois passava a não dar retorno, mas era um meio utilizado que não tinha sequer qualquer tipo de identificação, né? Mal ou bem no Facebook, a pessoa tem alguma conta ali criada, o e-mail também, embora não que isso vá revelar, mas existe uma possibilidade ali de um acesso para identificação. A gente depois corre atrás desses mecanismos e encontra. Agora, por exemplo, uma mensagem de texto ou uma mensagem por telefone,
ou até às vezes mesmo recebíamos uma ligação telefônica que era muito comum, a pessoa não querendo identificar-se, liga para o telefone fixo lá da entidade do SINP, né, dizia apenas o local de trabalho, relatava a situação, aí depois não havia partido de ninguém tal denúncia, um exemplo. Então o e-mail é uma ferramenta que você pode utilizar para isso aí, será preservada também a sua identidade e, como eu falei, nós somos bastante responsáveis em identificar o problema, se constatada a situação, darmos os devidos encaminhamentos legais para isso aí. Então, você pode usar tranquilamente o e-mail para isto também, que é o simp@simpelotas.com.br. Na sequência, também temos outra ferramenta importante, que é o Twitter. Então, todas aquelas matérias, postagens nas quais fazemos em nosso site, nós disponibilizamos o link de tal matéria, de tal informação, lá no Twitter. Então, para aqueles que desejam ser nossos seguidores, twitter.com/simpelotas. A gente também usa esta ferramenta para outras informações curtas, enfim, mas ela é mais utilizada para que quem a utilize, ali está o link que remeterá diretamente a matéria na íntegra no site. Então a gente faz uma chamadinha lá no Twitter, coloca o título da matéria, o link, e aí remeterá lá no site na íntegra aquela matéria cuja chamada foi feita pelo Twitter. Então, também você pode utilizar esta outra importante ferramenta que abrevia, na verdade, a distância da direção, da entidade, para com toda a base, na qual é muito grande dos municipários. Então, também para aqueles que são já usuários dessa ferramenta, pode nos achar também pelo Twitter, através do twitter.com/simpelotas. Também temos o nosso canal de vídeos no YouTube, onde lá temos o nosso acervo audiovisual, todos os programas de TV do SINP, que foram ao ar aqui pela TVC, todos eles foram disponibilizados e estão sendo disponibilizados no YouTube, na programação que temos aqui há mais de 8 anos. Então, no youtube.com/simpelotas, aí valeu, Wagner, obrigado. Nesse endereço aí, você entra no site do YouTube, coloque lá na URL, lá em cima, barra, depois do YouTube, tá? Do youtube.com/, escreva Simpelotas. E aí você acessa o nosso canal de vídeos diretamente. É neste canal de vídeos aí que não só você encontrará programas de TV do SINP, bem como tantos outros vídeos de assembleias, audiências públicas, mobilizações, alguns vídeos também explicativos durante assuntos que permearam aí a pauta dos municipários em alguns anos. Então, youtube.com/simpelotas é o canal de vídeos do SINP no YouTube. E, por último, também temos uma última ferramenta que é o Facebook. No Facebook, diariamente também postamos matérias, informações, ali no chat, bate-papo, respondemos questões, questionamentos pessoais, inbox, a pessoa tem a privacidade ali de fazer o seu questionamento, a sua dúvida, enfim, deixar a sua mensagem. E, em tratando-se de linha do tempo, onde são postadas as matérias e informações, a nossa fanpage no SINP, você nos acha por SINP Pelotas. Então, quem tem a sua conta no Facebook, lá na pesquisa, escreva SINP Pelotas, você nos achará. Então, na linha do tempo, todas as matérias, informações, enfim, nossas postagens são abertas para todos que quiserem compartilhar, curtir e comentar. Então você pode tranquilamente ali em qualquer matéria postar o seu comentário, seja sugerindo, criticando, elogiando, enfim, é mais um espaço virtual, porém democrático, assim como deve ser o Sindicato dos Municipários, ok? Mas aqui ao vivo no programa, a sua interatividade, a sua participação, ela pode se dar ao vivo até às 20 horas. Para isso é bem simples, você participa do nosso programa enviando a sua mensagem de texto, seja ela via SMS ou via WhatsApp. Estamos online, estamos conectados aqui. Então, pelo número que encontra-se aí na sua tela, 91228820, você pode mandar tanto o SMS, famoso torpedo, ou via WhatsApp, uma mensagem de
texto. Nós não vamos colocar aqui mensagens de voz via WhatsApp. A gente frisa que via WhatsApp a sua participação através de mensagens escritas, ok? Com certeza leremos todas aqui ao vivo em nosso programa. Primeiramente, até em tratando-se de mensagens, no programa passado, do dia 8 de julho, bem lá no finalzinho do programa, ficou uma última mensagem, que não foi possível lê-la, né, em virtude de ter sido enviada próximo do término do programa, ali, das 20 horas. Mas, conforme eu havia comentado, que no próximo programa, no caso hoje, 15 de julho, eu estaria lendo e respondendo o questionamento do ou da colega do final 4111, onde ela havia esta pessoa, né, este colega, havia nos enviado a mensagem neste sentido. Que nós havíamos informados que o SIMP tinha tido uma reunião, né, uma audiência com o promotor público doutor André Borba, onde levamos uma demanda, né, um oferecimento ali de denúncia, uma denúncia na verdade, né, para que o Ministério Público Estadual, se assim acatar, oferecer denúncia ao Poder Judiciário, e estaremos tratando isso aqui também ao longo do programa, mas só estou frisando que no programa passado foi falado, que foi sobre a isonomia que solicitamos ali em relação aos técnicos científicos, onde a Prefeitura, através de lei municipal, cuja mesma foi votada lá no dia 3 de abril deste ano, onde estabeleceu um completivo salarial, um complemento salarial para chegar-se até R$3.000 apenas para os engenheiros e arquitetos, que fazem parte do quadro de técnicos científicos. E, recentemente, há pouco tempo atrás, a Prefeitura também já havia apresentado um projeto de lei do mesmo complemento salarial, o completivo salarial para os médicos, que também pertencem ao segmento do quadro, né, de técnicos científicos. E tantos outros profissionais que também pertencem a tal quadro, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, né, farmacêutico, bioquímico, tantos outros cargos, né, contador, enfim, que pertencem ao quadro de técnicos científicos, deveria ter minimamente a isonomia, né, o mesmo sentido para todos os demais que pertencem àqueles já contemplados. E, na oportunidade, também levamos a denúncia para o promotor, que versa sobre aquele jornal que a Prefeitura de Pelotas tirou milhares de exemplares com dinheiro público, né, do contribuinte, do servidor, no caso, que já é um contribuinte, um jornal colorido, inteiramente colorido, de 16 páginas, né, próximo aí das eleições, muito coincidente, esse jornal denominado como uma edição especial de junho, praticamente 4 meses antes do pleito, e isso aí também foi levado ao promotor. Estaremos demonstrando isso aqui mais adiante. E aí, como falávamos desses dois temas que foram tratados com o promotor numa reunião junto com a direção do SIMP, o colega em questão, no que tange aos técnicos científicos, nos perguntou na semana passada, e estou lendo o seu questionamento e responderei agora. E se caso o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, enfim, consiga-se via Poder Judiciário, venha-se garantir a isonomia aos demais técnicos científicos, nesse completivo salarial. Eu, se já estiver aposentada quando isso ocorrer, também irei receber o mesmo valor dos que estão na ativa? Obrigado pela tua atenção. Né? O final 4111. Então, respondendo o questionamento, não irá receber quem encontrar-se aposentado quando isto possivelmente for estendido aos demais técnicos científicos. E mesmo aqueles que já são contemplados com esta lei, que tratam-se dos engenheiros e arquitetos, também não. Por quê? Complemento salarial, essa proposta do governo, levando em consideração o salário padrão dos técnicos científicos e a diferença que faltar para chegar a R$3.000, a
prefeitura complementa, mas isso não é um completivo que possa ser de natureza incorporativa, ou seja, você não pode incorporar isso aos vencimentos. Ela não tem natureza de incorporação, ela não é salário, ela não serve nem como base de cálculo para incidência das demais vantagens. Então vamos pegar, por exemplo, um servidor que é contador e ele tem avanços, né? A cada 3 anos ele tem 13,5% e tem uma função gratificada incorporada, por exemplo. Estes percentuais, por exemplo, como avanços e outras vantagens, cujas mesmas calculam-se sobre o valor do salário padrão, com este completivo, tais parcelas não seriam calculadas sobre esse valor total de 3 mil. Seriam calculadas sobre o padrão, que é pouco mais de R$2.000, certo? Então esse complemento ele tem até também um outro caráter. Como o município está concedendo por um determinado período, nada impede que logo, até numa próxima gestão, num próximo governo, independentemente do prefeito ou da prefeita que venha, possa revogar essa lei. Acabar com a figura do completivo, porque ela não é salário, ela não se incorpora, ela apenas prevê que daqueles que somarem os seus valores e não chegarem até 3 mil, o complemento serve para isso. Do mesmo jeito que a prefeitura já adota essa prática perversa com a grande maioria dos servidores que ganham abaixo do mínimo nacional, como salário padrão, né? Muitos trabalhadores da prefeitura têm salários padrões entre 300, 400, 500, 600 reais. Aí a prefeitura, esses que têm padrões baixos, eles ganham primeiro um complemento, que é o que faz chegá-los a uma base de cálculo, que hoje é em torno de R$603, é sobre esse valor que são calculadas as vantagens. Então pega-se o padrão, soma-se mais esse complemento, para chegar a uma base de cálculo, que é onde incidem toda e qualquer vantagem, onde incide toda e qualquer vantagem. Bom, depois dos reflexos dessas vantagens, somou tudo, que é o salário bruto, vencimento bruto, não chegou ao valor do mínimo nacional, que é de R$880, deve haver um novo complemento, né? Um valor maior para chegar até ele. Isso é obrigação, isso é lei, mas para complementar a base de cálculo, não é obrigação nenhuma. Né? Se a prefeitura, por exemplo, não quisesse dar, se ela quisesse dar apenas o reajuste em cima dos salários padrões de cada um de nós, e não quisesse complementar para chegar a uma determinada base de cálculo, ela poderia. A diferença é que faltasse para chegar ao mínimo, somando tudo ela teria que dar porque é obrigatório. Então, respondendo à pergunta do colega, não levaria na aposentadoria este valor, mas para quem chegou agora no programa, não é que não leva-se na aposentadoria o que contribuiu, para que fique bem claro. Se eu sou um engenheiro da ativa hoje, eu ganho esse complemento para chegar a R$3.000. Agora, se eu já sou aposentado, eu não ganho esse complemento, que é a diferença do meu padrão até R$3.000. Não ganho. Isso é somente para os servidores da ativa. Mas, como para os servidores da ativa aumenta o vencimento bruto, como ele contribui para a Previdência, no caso para o Previpel, os estatutários, ele contribui 11% do total do seu vencimento, óbvio que ele vai levar lá na aposentadoria a média das contribuições. Então, se eu tinha até antes de abril uma contribuição, por exemplo, sobre R$2.300, que era o padrão mais alguma vantagem que eu tenha, e a partir do que a lei municipal entrou em vigor para os técnicos científicos, no caso somente engenheiros e arquitetos, passou a R$3.000, no momento que eu passei a contribuir os meus 11% sobre os R$3.000, obviamente estou contribuindo com mais valor do que anteriormente. E como eu vou me aposentar pela média das contribuições, obviamente vou me aposentar com um valor maior. Mas deixando bem claro, só serve como figura de complemento. Você não leva ela durante toda a sua vida da ativa, porque qualquer outro gestor pode alterar a legislação e acabar com a figura de complemento. Ela não tem natureza incorporável e não serve como base de cálculo para incidência de demais vantagens. Então, era esta a resposta que pertine, né, ao questionamento feito no programa último, o do dia 8 de julho. Quero aqui também deixar o convite para todos que
possam acessar as mídias do SIMP e procurar por ali pelas nossas mídias. Há pouco tempo nós as demonstramos no rodapé aí do seu televisor. Nós estamos aí com o mais novo jornal do SIMP. Esse jornal aqui também inteiramente colorido, né, feito pela entidade, pela direção do SIMP, e o material virtual deste jornal já encontra-se disponível em nosso site, Facebook, Twitter. Então, por ali você acessa ele na íntegra, em arquivo PDF. E já estamos visitando os setores, já há mais de uma semana, para fazer a entrega deste material. Edição de junho, e tem muitas informações importantes aos servidores. Aqui demonstra claramente, com fotos inclusive, os encaminhamentos aos órgãos responsáveis, né, um papel importante do SIMP, que são as questões de péssimas condições de trabalho, onde o SIMP, muito atuante, trabalhou, né, atuou como fiscalizador em diversos setores da Prefeitura, e que resultou em várias denúncias ao Ministério Público do Trabalho, e algumas até já com soluções e melhorias, outras ainda não. Então, cada vez que a gente vai mais visitando os setores, a gente vê que tem muita coisa ainda por se fazer, né? E tem setores que nem parece ter característica de ser de coisa pública, parece até de algum setor privado, cuja característica às vezes parece que se aproxima de coisas arcaicas, né? Coisas que a gente já demonstrou aqui no programa, próximos até do escravagismo em algumas situações. E sem exagero que eu estou falando, porque já ficou comprovado isso, inclusive, no âmbito judicial no Ministério Público do Trabalho. Né? Servidores lotados em locais que sequer tinha banheiro, ou alguma construção física que não tinha energia elétrica, que tinham que fazer as necessidades fisiológicas no mato, e por aí vai. Né? E também esse jornal já reforça o convite, né? Na verdade vai ser a convocação, quando estiver mais próximo da categoria, de um evento que nós sempre oportunizamos para os servidores de 4 em 4 anos, que é, né, este evento, o debate com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Né, o SIMP sempre realiza uma grande assembleia com uma estrutura muito grande, né, com 2 telões, com transmissão ao vivo pelos telões, sistema de iluminação, de som, né, depois tem a gravação do DVD do debate em si, em forma de assembleia. Geralmente ocorre de 3 a 4 horas de duração, mas muito bem elaborado, tanto que agora no final deste mês, quando houver já as convenções partidárias e elas devidamente oficializadas e registradas no TRE, nós já lá no mês de agosto já começamos a convidar as coordenações de campanha que assim desejarem participar do debate, para organizar com estas coordenações a forma do debate, questionamentos, tempo, regras em si. E todos os debates que o SIMP fez sempre foram um grande sucesso de organização, de oportunidade ímpar ao servidor para poder ouvir já previamente as propostas dos candidatos ali que colocam o seu nome à disposição, e para também fazerem as suas avaliações antes do pleito propriamente dito. E já temos uma data confirmada para o primeiro turno, né? O debate com os candidatos a prefeito, promovido pelo SIMP, será no dia 14 de setembro, no auditório externo do Colégio Pelotense. 14 de setembro. Também consta isso no jornal, com algumas outras informações. Aí também temos no nosso jornal as atividades que desenvolvemos com os nossos sócios aposentados. Falando em sócio aposentado, um abraço aí ao João Mastrantônio, que está sempre na escuta, na nossa audiência. João, um abraço para ti e para a tua família. E também tratamos no jornal sobre essas péssimas condições de trabalho, com fotos, com visitas. Também tratamos de tudo que fizemos desde dezembro do ano passado até o presente momento, sobre os reflexos, os problemas que vêm sendo causados pelas alterações das jornadas de trabalho, com o advindo do ponto biométrico. Também o papel do SIMP, atuante e vigilante quanto aos recursos e direitos dos servidores estatutários no Previpel, o trabalho ativo e permanente do SIMP, através de seus representantes no
Previpel. Também temos no nosso jornal, na contracapa, um espaço jurídico muito importante, fala ali de diversas ações já em tramitação, outras que os servidores podem ajuizar, com explicação técnica, jurídica, né, para aqueles que têm dúvidas, que querem obter informações quanto aos requisitos que são necessários. Outros contatos importantes desse espaço jurídico também aqui encontram-se. Os horários de atendimento do SIMP, os seus serviços e a lista completa de convênios. Então é um jornal que está bem objetivo, bem enxuto, totalmente colorido, e você que pode acessar as mídias eletrônicas, você o encontrará, e também logo logo estaremos chegando no seu setor para distribuí-lo. Quero aqui também divulgar um dado. Os servidores, alguns encontravam-se em dúvida, alguns encontram-se em dúvida, é normal, né? Esqueceram ali dos resultados das negociações deste ano, da database. Outros também, por ser muito parcelamento, é parcelamento de vale alimentação, é parcelamento de percentual de reajuste salarial. Alguns perdem, se não gravam a informação ou até não pesquisam, né? Porque se entrar nas mídias do SIMP, está ali tudo claro e informado. Mas como o programa de TV aqui também é um extensor de informações da entidade, nós vamos aqui informá-los. O Vale Alimentação, pessoal, esse ano não teve reajuste no Vale Alimentação. Este ano, na database, na negociação salarial deste ano, não houve. O que tem neste ano é o reflexo da negociação do ano passado, onde o Vale Alimentação foi parcelado em 3 vezes. Então, já no próprio mês de maio do ano passado, o Vale Alimentação teve um reajuste, a primeira parcela, de R$20, o que o elevou a 160. As outras 2 parcelas do Vale Alimentação do ano passado são neste ano. Uma já foi concedida, que é a segunda parcela. Foi lá no mês de maio, mais R$20, o que elevou o nosso vale para R$180. E que é o vigente. No mês de setembro deste ano, será a terceira e última parcela do Vale Alimentação, mais R$20, o que culminará em R$200. Já o reajuste salarial deste ano, a proposta do prefeito, e única desde o início, foi parcelá-la em 3 vezes. Né? O reajuste foi parcelado em 3 vezes. A primeira parcela foi 3% em maio, 3% em maio. A segunda parcela será 3% em setembro, ou seja, mais 3%, o que totalizará 6% em setembro. E lá no mês de dezembro, conforme previsto na lei, lá no mês de dezembro, a prefeitura dará a diferença do INPC, que é um indexador econômico que mede a inflação. Então, quando chegar em dezembro, a prefeitura vai usar o INPC medido, o acumulado dos 12 meses, medido entre abril do ano passado e abril desse ano. Então, a diferença que faltar é o que a prefeitura vai conceder. Então, traduzindo, nós já temos garantido 6%, que 3% já nos foi dado em maio e os outros 3% em setembro. Como é que eu vou saber quantos por cento receberei lá em dezembro? Nós já temos o dado aqui do INPC. O INPC de abril do ano passado a esse ano fechou, né, em 3,83%. Mas não só esse percentual separado, quer dizer, o acumulado do INPC de abril do ano passado a abril desse ano fechou em 9,83%. Então é simples de fazer a conta. Se o acumulado de abril do ano passado a abril deste ano fechou em 9,83% e eu, servidor, já tenho 6% garantido, é só fazer o 9,83 menos 6. Vai dar o percentual que a prefeitura tem que nos conceder em dezembro. Então, este percentual será de 3,83. Então, 3% em maio já concedido, mais 3 em setembro, mais 3,86 em dezembro, perfazendo um total de 9,83%. Este é o reajuste. Bom, vamos adentrar aqui especificamente a nossa pauta. O SIMP questiona, e assim, como sempre fizemos, questionamos, encaminhamos o pedido de solução ativamente. Nós
enviamos um documento ontem ao promotor da infância e da juventude, o doutor Paulo Roberto Gentil Charqueiro, buscando com ele esclarecer algumas questões envolvendo o convênio firmado entre a Prefeitura de Pelotas, entre o município e o Estado. Que convênio é esse? Para cedências de salas de aula, ou seja, como o Plano Nacional de Educação, uma de suas metas é que a obrigação do município em 2016 é colocar toda criança de 4 e 5 anos, ela tem que estar na pré-escola, na educação infantil. Pois bem, como a Prefeitura de Pelotas, em toda a sua gestão de 4 anos, essa gestão Eduardo Leite e Paula, não construiu uma nova escola de educação infantil, só adquiriu uma nova, que é a Bernardo de Souza, o resto foi só reformas, mas construção de nova escola de educação infantil nenhuma. Há pouco tempo, assinaram o contrato, tudo aí já para o início das obras de novas escolas de educação infantil, como no bairro Sítio Floresta, que não tem, como no bairro Sangafunda e em alguns outros locais. A Prefeitura viu que não ia ter como cumprir essa meta, o que é uma obrigação sua. A Prefeitura teve que utilizar-se de salas de aula cedidas por escolas estaduais, ok? Escolas estaduais de ensino fundamental e médio. Então, o que ocorre? Escolas do Estado, mesmo sendo de uma outra esfera, que no caso é o Estado, a estrutura física, as condições, enfim, tudo é projetado para alunos maiores, de 5º ano em diante, enfim. No momento que salas de escolas estaduais passam a servir, de algumas escolas, como cedência para a educação infantil, nós vamos ter numa escola do Estado, com toda a infraestrutura do Estado, com trabalhadores do Estado, 2 professores de educação infantil do município, 2 auxiliares de educação infantil do município com aquelas crianças pequenas, sem a estrutura adequada, sem as condições até de segurança para fazer uma recreação com elas no pátio, porque são crianças pequenas em meio a crianças muito grandes. O Estado não tem qualquer responsabilidade sobre aquelas crianças, sobre aqueles servidores. Aqueles servidores do município ficam numa ilha totalmente perdidos, porque vai ter um ou outro colega só do município ali dentro, em meio a todos os outros que são do Estado, que não são os seus colegas do dia a dia, você nem os conhece, nem fazem parte da mesma esfera, nem pertencem ao mesmo patrão, ao mesmo gestor, que o município é o prefeito Eduardo Leite, o Estado é o Ivo Sartori. Então, o que chamou a atenção do SIMP, que fez com que a gente encaminhasse esse documento ao promotor Paulo Charqueiro, é que a matéria no site da Prefeitura, intitulada Município e Estado formalizam cedência de salas de aula, na matéria no site da Prefeitura consta uma declaração de elogio do promotor a respeito de tal convênio. Na matéria jornalística divulgada pela Prefeitura, consta que o promotor, Paulo Roberto Gentil Charqueiro, ele acompanhou a assinatura e elogiou a parceria. Na matéria tem assim, abre aspas, é a transcrição da fala do promotor, segundo a matéria da Prefeitura. Se existem salas ociosas no Estado, nós entendemos que o município pode e deve usar. Com esta atitude, Pelotas dá exemplo para que outras cidades façam o mesmo, garantindo o acesso das crianças à escola. Então, no documento, o SIMP aponta que, com certeza, não é de conhecimento do promotor a realidade existente por trás do convênio, que termina por colocar professores e auxiliares de educação infantil e as crianças submetidas também à precariedade das estruturas ofertadas pelo Estado. No entendimento do SIMP, esta não é a solução para atender às determinações do Plano Nacional de Educação. Por quê? Porque o governo municipal
que teve 4 anos para se estruturar, ele deveria ter construído novas escolas de educação infantil, o que não fez durante toda a sua gestão. Repito, apenas adquiriu uma nova escola, a EMEI Bernardo de Souza. Ainda conforme consta no nosso documento, alguns dos locais não têm sequer espaço adequado para alimentação e recreação dessas crianças do município que vão estar lá dentro da escola do Estado, sendo que em muitos destes espaços, tanto professores quanto auxiliares de educação infantil, para garantirem o atendimento mínimo aos seus alunos, eles é que acabam cumprindo o papel de preparar alimentos e realizar a limpeza, caracterizando desvio de função e muito distante do seu papel pedagógico. E mais, em se tratando de crianças de até 5 anos de idade, deve-se levar em consideração também as questões de segurança, pois essas escolas do Estado cedidas são para atendimento do ensino fundamental ou médio, ou seja, crianças de maior porte e mais idade em relação às atendidas pelo município. Então, para nós, a situação é de abandono destes professores e destes auxiliares e destas crianças, quando em escolas do Estado. Pois, sendo estes da rede municipal, eles não têm a quem se reportar ou se dirigir para encaminhamentos e buscas de soluções. Por quê? Haja vista que a direção daquela escola e todos os demais servidores, eles são da rede estadual, eles não são da municipal. Também consta deste documento algumas escolas do Estado que nós visitamos e que são verdadeiros puxadinhos, locais totalmente inadequados para o atendimento dessas crianças. Enfim, para nós do SIMP representam, em realidade, verdadeira negligência para crianças e com os trabalhadores municipais envolvidos. Então, nós do SIMP entendemos com todo respeito que o promotor não tem acesso a todas essas informações relacionadas aos problemas enfrentados por professores, auxiliares e crianças nessas estruturas cedidas pelo Estado. O SIMP, quando visitou alguns destes locais do Estado, nós constatamos professores e auxiliares higienizando os ambientes, servindo merenda, ficando em muitos casos num total isolamento, sem uma referência de chefia de secretaria, da Secretaria de Educação, sem nenhuma referência, porque a Secretaria de Educação não está ali, não tem outros servidores junto. Então, encontram-se em locais inadequados, não tendo a estrutura mínima para realizar plenamente seu papel pedagógico. Então, para subsidiar os nossos argumentos, o SIMP se colocou à disposição do promotor a fim de apresentar esses dados a ele. Nós não concordamos que deva servir como exemplo para outros municípios, para que eles não se programem de cumprir algo que já está previsto há anos, de não construir escola de educação infantil para atender a comunidade e que sirva de exemplo a usar o espaço cedido pelo Estado, porque isso aí não vai gerar nenhum custo para a prefeitura. Óbvio, nós entendemos isso aí, mas não pode ser só pela questão da economicidade, tem que ser efetivo, tem que ter eficiência e eficácia, são princípios modernos da administração pública. É isso que a administração pública tem que primar, e não só pela questão da economicidade. E se tratando de crianças, servidores, se tratando de educação, a gente está vendo a grande preocupação que a Prefeitura de Pelotas, essa gestão, Paulo e Eduardo, tiveram com a educação. É muito fácil demonstrar as reformas, mas tem que demonstrar naquele jornalzinho colorido que o professor não ganhou piso, que os demais servidores da educação ganham menos que salário mínimo, trabalhando 40 horas semanais, 8 horas por dia, muitos trabalhando em condições precárias. E aí a gente vai chegar nessa valorização da educação da prefeitura, uma coisa que o SIMP já está constatando há um mês, e agora, no tempo presente, está ocorrendo isso. Olha o absurdo, pessoal, falta de merenda nas escolas, vejam só. O SIMP tem recebido diariamente denúncias a respeito de problemas enfrentados em várias escolas, principalmente as de educação infantil, por falta de merenda como escola que não tem leite, alimento básico para crianças pequenas aí de 0 a 6 anos, escolas sem leite, sem arroz, sem chocolate em pó, dentre outros gêneros, chegando ao ponto de, em uma das visitas do SIMP, mais especificamente na Escola de Educação Infantil Érico Veríssimo, no bairro Navegantes, no dia que nós fomos, só havia suco para dar para as crianças. Não havia mais nada, havia somente suco para dar para as crianças. Já na Escola de Educação Infantil Lobo da Costa,
lá no bairro Pestano, foi constatado que os alunos estão sendo liberados mais cedo por falta de merenda. Vejam só, os alunos estão sendo liberados às 11h30. Escola de Educação Infantil atende em turno integral. Vai das 7h30 da manhã, o pai vai lá e deixa o seu filho, depois o busca lá por volta de 17 horas, 17h30. Tá? Então a Escola Lobo da Costa está soltando as crianças às 11h30 justamente por não haver mantimentos sequer para o almoço, para dar o almoço a eles. Outras escolas de educação infantil, por exemplo, como a Herbert de Souza, já estão com outros problemas, como condições de receber os alunos. Tá? A escola ela passa por reformas e durante muitos dias crianças vinham sendo amontoadas em outras salas de aula, onde passaram por situações como ficar sem banheiro. Tá? As crianças da EMEI Herbert de Souza disputaram banheiro com os adultos, os funcionários, professores da escola, e atualmente os alunos estão sem local para fazer as refeições, pois o refeitório está passando por reforma e as mesas para eles alimentar-se encontram-se no saguão, no corredor da escola, né? Quase na rua. Essas crianças estão sendo alimentadas, né? Então eu vou pedir para o Wagner colocar para nós as fotos, a primeira foto, a foto de número 1, lá da Herbert de Souza. Esse refeitório, pessoal, está no momento passando por reforma. Vejam lá ao fundo no balcão, aquelas 3 caixas ali são de pisos. Aí dentro, diariamente, os pedreiros trabalham aí. Então, poeira, cimento, barulho, carregamento de materiais, pó, ficam, tudo isso, todos esses elementos que eu citei, eles ficam ali no refeitório em meio à preparação dos alimentos. Vejam só o que eu estou dizendo. Os alimentos das crianças da Escola de Educação Infantil Herbert de Souza estão sendo preparados no refeitório, sendo este passando por reforma, ou seja, a comida é preparada em meio ao pó, do cimento, de todas essas coisas que eu elenquei, areia, pisos. O Wagner vai nos demonstrar isso na próxima foto, por gentileza, Wagner, a próxima, tá? Aí há ainda uma foto do refeitório, para vocês verem que lá ao fundo tem o forno elétrico, micro-ondas, as bacias, panelas, fogão, geladeira, e todo esse refeitório está passando por reforma. A comida é preparada assim, em meio a isso. A próxima foto, por gentileza, Wagner. Aí, ó, vejam claramente ali na foto, ó, vocês conseguem enxergar no reflexo do piso que todas aquelas marcas ali, aquilo ali é pó. Aquilo ali é pó. A gente foi lá, fotografou, aquilo ali é pó de obra, de cortar piso, de os pedreiros caminharem diariamente ali dentro, então deixa o chão sujo, né, porque estão fazendo obra em várias partes da escola, inclusive andando lá na rua, acessando toda hora o refeitório, então ali no chão tudo aquilo ali é pó. A comida está sendo feita aí, a merenda, o que o filho do senhor pai ou mãe que está nos assistindo, que tem seu filho na Herbert de Souza, é aí que ele está convivendo e recebendo a sua alimentação. Próxima foto, por gentileza, Wagner. Aí é onde a escola está improvisando como refeitório. Isso é um dos saguões da escola. Tá? Este saguão é onde os professores, auxiliares, a equipe diretiva da Herbert de Souza está improvisando para servir. Notem que a foto foi tirada de fora para dentro. À direita, né, do seu vídeo, aquela parte ali que parece uma coluna, realmente é uma coluna, porque isso aí é um corredor. Então eles improvisaram no corredor para que essas crianças tenham as suas alimentações, né? Então nós entendemos que merenda, além de ser feita num refeitório que passa por reforma, em meio ao pó, cimento, areia, pisos, e ainda é servida para as crianças no saguão da escola, isso é totalmente inviável, né? Uma cozinha passando por reforma e preparar os alimentos e serem servidos desta forma. Além dessa situação, tanto a Herbert de Souza e outras escolas, elas também estão com falta de serventes para realizar a higienização das mesmas, onde a gente aguarda, conforme informações oficiais, que lá em agosto, conhecida a empresa vencedora da licitação a partir de agosto, parece que terá a empresa a ser contratada para prestar os serviços de higienização nas escolas. A próxima foto, por gentileza, Wagner.
Aí vocês vejam, né? Ali o pessoal improvisa com mesas de classe, outras mesas em geral. Ali estão todos os pratos que no dia que nós tiramos as fotos estavam ali dispostos perto do horário de uma das refeições dessas crianças. Então o pessoal ali, como se diz, está trabalhando com muitas dificuldades, né? Trabalhando em meio a uma obra, com barulho, com tudo. Olha, é bastante complicado, não só para os profissionais, mas também para as crianças atendidas. A próxima foto, por gentileza, Wagner, que aí demonstram, né, para comprovar ali as criancinhas fazendo fila para irem já se direcionando aos seus assentos e os profissionais já ali dando todo o atendimento, todo o suporte para essas crianças lá na Herbert de Souza. Então, diante de todas essas situações enfrentadas, o SIMP encaminhou denúncia à Secretaria Municipal de Educação, ao Conselho de Alimentação Escolar, o CAI, e ao Conselho Municipal de Educação. Eu já obtive hoje, via contato telefônico, que a presidente do Conselho Municipal de Educação, a Elza Maria Zabala da Silva, que é representante do SIMP e é presidente do Conselho Municipal de Educação, teria uma reunião hoje, já deve ter tido uma reunião com o secretário de Educação, o senhor Conceição, e esta reunião seria às 4 horas da tarde para tratar destes problemas. É inadmissível que escola de educação infantil, que trabalha aí o dia inteiro, os 2 turnos, recebe a criança de manhã e solta à noite, não tem nem sequer merenda para servi-las. Agora, pior do que isso é preparar merenda em meio à obra. Isso é um verdadeiro absurdo. Tem aqui uma mensagem do querido Delmar. Essa luta de vocês não tem fim mesmo. É admirável o empenho e persistência de vocês. Estamos em uma selva sem clareiras, sem trilhas. E parece que ao reivindicarmos nossos direitos, parece que estamos pedindo favores ou até mesmo esmolas. Que nem mendigos de chapéu na mão. Mas o troco voltará para eles. Os verdadeiros miseráveis são estes da atual gestão de imbecis e corruptos, da qual temos que se submeter. Boa sorte a todos. Assinado Delmar, lá do bairro Laranjal. Delmar, muito obrigado pela tua mensagem, que nos honra com a tua também audiência, e falou a verdade, Delmar, falou a verdade, A gente luta tanto como municipários, quando vai discutir com a prefeitura, parece que estamos implorando, pedindo migalhas, mas é verdade. É uma categoria aí de 7 mil servidores, onde 70% dela ganha menos que salário mínimo nacional. E quando a gente fala ganhar menos que salário mínimo nacional, não é para o telespectador, o contribuinte que está em casa nos assistindo pensar, mas isso aí deve ser para aquelas funções, para aqueles cargos cujo concurso exigiu 4ª série, parte do ensino fundamental. Não, nós temos servidores de nível fundamental, médio e inclusive de nível superior que recebem como salário padrão menos do que o mínimo nacional. Pior do que isso, trabalhadores que não são professores ou pertençam ao quadro de técnicos científicos, porque são somente estes que, por lei, caso estudem, ganham um percentual por incentivo de qualificação. Então, quem não é professor e não pertence ao quadro de técnicos científicos, mas tem uma graduação, tem uma faculdade, tem uma especialização, tem um mestrado ou doutorado, e nós temos um grande número de servidores qualificados, não ganham 1 centavo por isso. Então, Pelotas é um dos poucos municípios, quer dizer, é a 3ª maior cidade do Rio Grande do Sul, mas deve de ser a primeira do estado do Rio Grande do Sul que mais mal paga os seus servidores, porque pagaram menos do que salário mínimo e não sequer incentivá-los ao estudo. Quer dizer, eu tenho um trabalhador, pode ser merendeira, servente, um guarda municipal, um oficial administrativo, um motorista. Poxa, se ele tem uma qualificação bem maior do que o concurso lhe exigiu, ele está apto, inclusive, a prestar um serviço de maior qualidade para a comunidade. Aí ele não ganha 1 centavo, então a prefeitura nem incentiva você a se qualificar, nem a você estudar. E aí tu vais para uma negociação salarial, como deste ano, parcela em 3 vezes o nosso mísero salário. Mas para fazer o jornal da prefeitura, que nós logo já vamos comentar, esse jornal aqui, da prefeitura, colorido, totalmente colorido, 16 páginas, mostra uma cidade de Pelotas perfeita, de ampla pujança, onde está tudo resolvido, cujo tema central no centro e nos bairros.
A prefeitura trabalha e Pelotas avança. Bom, quando fala bairros no plural, parece que são todos os bairros, né? Parece que essa prefeitura não conhece a buraqueira, né, o saneamento básico, a insegurança, a falta de sinalização. Pior do que isso, é um jornal feito com o dinheiro nosso, dos servidores, do contribuinte, né? Tá aqui o nosso dinheiro, milhares de exemplares, né? E a parte de editorial, toda a informação aqui promovida por pessoal da Ascom, que inclusive eu falei, né, passou até por um erro aqui do redator, onde aqui embaixo fala galerias fluviais, né, galerias ampliadas para escolar a água da chuva. Não é nem para escoar a água da chuva, é para escolar, de escola, a água da chuva, né? Então, quer dizer, tem recursos para determinadas coisas. Para o servidor, às vezes falta, não é nem o salário, é como a gente está exemplificando aqui, condição de trabalho. Que isso não deveria nem ser reivindicação de servidor. Ah, eu quero ter uma condição para poder prestar um serviço de qualidade para a comunidade. Tem uma mensagem aqui do meu amigão Daltro Sodré. Boa noite, Thiago. Estou de volta. Né, o Daltro Sodré, que está sempre participando do nosso programa. Já fazia alguns aí que ele não participava com mensagem, mas eu sei que o Daltro, mesmo não enviando mensagem, ele está sempre nos acompanhando em tudo aí que o Simp faz. Tem uma mensagem aqui do final 6822. Sabe me dizer como vai ficar nosso cartão do ônibus? Vai mudar também? Olha, colega, com certeza mudar sim, porque o sistema dos atuais cartões, eles vão ter que migrar, passar para o cartão do sistema Prati, né, que é o nome do sistema, se eu não me engano, que é o nome do sistema que consta lá no Shopping Lobão, ali na Avenida Bento Gonçalves, que eles orientam que as pessoas têm que substituir esses cartões, enfim. Só que no que tange a servidores, até agora a prefeitura não manifestou-se oficialmente. Para servidores, não. Então a informação que eu te dou, colega, é o seguinte: por enquanto, não tem nenhuma informação oficial da prefeitura que servidores têm que ir até lá para fazer essa atualização ou essa alteração, se necessário, dos cartões. Mas creio, é uma opinião pessoal, que sim, porque o sistema todo ele é novo. Inclusive ele vai funcionar por reconhecimento facial, né? Você vai passar o seu cartão ali no leitor e terá reconhecimento facial, o que hoje não dispõe no atual sistema. Então eu creio que deverá. E como as notícias são que o antigo sistema ele valerá até o dia 31 de julho, ou seja, 31 de julho entra o novo sistema, eu creio que sim. Mas espero que a Prefeitura de Pelotas aí se manifeste semana que vem, já informando essa determinação, né, para os servidores, se for necessário. Mas vá que tecnologicamente seja possível utilizar os cartões antigos e por isso que a prefeitura não esteja informando. Mas essa tua pergunta nós mesmos já nos fizemos várias vezes, a prefeitura ainda não se pronunciou a respeito e falta pouco tempo, porque no final desse mês é que ocorre esta mudança. Ok, colega? Mas tão logo tenhamos essa informação oficial nas nossas mídias eletrônicas, e aqui inclusive no programa estaremos divulgando, ou seja, informando a categoria dos municipários. Bom, pessoal, faltam 6 minutos para o término do nosso programa. Quero comentar aqui outra coisinha aqui, ó. Este é o governo de cara nova, né? Os trabalhadores da Secretaria de Educação e da Secretaria de Saúde que fizeram horas extras lá na Secretaria de Justiça Social e Segurança, tais horas só foram feitas lá na Secretaria de Justiça Social e Segurança porque foram precisas, por falta de trabalhadores. Então, nada mais justo você que está em casa e pensa assim: pô, a Secretaria de Justiça Social, que tem várias casas, abrigos institucionais, né, que acolhem crianças e demais usuários, por falta de pessoal, enfim, se oportunizou horas extras, são horas necessárias, oriundas das atividades exercidas por trabalhadores da educação ou da saúde, porque são destas áreas que precisam lá na Justiça Social. Pois bem, nós tivemos trabalhadores que fizeram horas extras lá no mês de fevereiro, março, e que até hoje não receberam esses valores. Aí então, na época, em maio,
até vou ver se foi em maio, é isso. Em maio, o SIMP questionou o secretário Luiz Eduardo Longaray para saber por que não foi pago, já que as horas extras foram realizadas em sua secretaria. O secretário lá em maio nos reporta que todos os funcionários da Secretaria de Saúde e de Educação que realizaram horas extras na sua secretaria, ele, secretário, solicitou o pagamento dessas horas extras lá para a Secretaria de Administração. Pois bem, aí o SIMP mandou um ofício para o secretário de Administração, secretário Cruz, que quando a coisa aperta, ele não nos responde, ele só responde o único ofício que ele nos manda, ou é para dizer que precisa indicar um representante para um determinado conselho, enfim, mas responder os questionamentos do SIMP, dificilmente chega um ofício assinado pelo secretário Cruz, as nossas demandas. E aí nós protocolamos para o secretário no dia 13 de junho. Até 30 dias todo órgão público tem que responder. Prefeitura de Pelotas não responde. E aí o secretário também não nos respondeu, para variar. Aí o SIMP obteve informações. O seguinte, primeiro eu tenho uma oficial aqui, de um servidor que protocolou por escrito, passou os 30 dias, o que ele obteve como resposta? Como a administração falando, estamos no aguardo de autorizações superiores para pagamento dessas horas extras, uma vez que fere o artigo 99 da Lei 3.008 de 86, que é o Estatuto do Servidor, pois trabalhou em desvio de função. Aqui eles estão respondendo da possibilidade de servidores, mesmo que da saúde e da educação, suas atividades lá de origem do seu concurso não seriam as mesmas aquelas exercidas para aquelas funções que ela fez lá. Só que isso aqui é uma resposta pontual. A grande maioria trabalhou dentro da sua área de atribuição. Ponto 1. Ponto 2. Mesmo que poderia caracterizar desvio de função, foi autorizado a hora extra. Não tem como o servidor chegar da saúde e da educação, eu estou a fim de fazer hora extra, vou me apresentar lá na Secretaria de Justiça Social numa casa, vou chegar lá no abrigo dos meninos 2, chego lá, tudo bem? Vim lá da educação, vim fazer hora extra, fica à vontade, pode fazer aí tranquilo. As coisas são assim na administração pública? Não são. Fez hora extra, tem que receber. Servidor que cumpriu a hora extra, ele tem que receber. Se foi um erro da administração, se ela não se deu conta, não era para ter permitido, colegas trabalharam desvio de função, bom, atentem-se para o problema. Não permitam que sejam realizadas por desvio de função. Não liberem horas se elas não serão pagas ali adiante. O que não pode é todo mundo que trabalhou, inclusive corretamente, não ter recebido até agora. E aí a informação extraoficial que nós temos é que a Procuradoria do Município emitiu um parecer sobre o assunto e que isto encontra-se na mesa do prefeito. Então estamos aí na boa vontade do prefeito Eduardo Leite da Paula como vice, verificarem essa questão para pagar de uma vez. É um absurdo, a prefeitura precisa de gente para trabalhar, aí o colega que já cumpriu a sua carga horária obrigatória vai lá e se dispõe a fazer uma hora extra para suprir as demandas da comunidade, aí passa 3, 4 meses e não recebe nada. E ainda tem toda essa morosidade para ter uma resposta se vão receber ou não. Então, aí fica sinceramente complicado de poder avançar nesse sentido com esse governo, com as más condições de trabalho, baixos salários, não paga hora extra, falta merenda, mas engraçado que no jornal trata disso. Então, para terminar, falta 1 minuto e meio para o programa. Esse jornal aqui, pessoal, como eu já havia falado no início do programa, nós já fizemos a denúncia ao Ministério Público Estadual por gasto com recurso público e nos demonstra para nós, do SIMP, claramente que isso aqui é uma campanha eleitoral, nas prévias aí das eleições. Por isso que o SIMP também fará a denúncia, além do Ministério Público Estadual, também a Justiça Eleitoral. Lembrando, a Justiça Eleitoral, a 60ª Vara da Justiça Eleitoral, mandou tirar do ar, lá da rede da internet, mandou tirar do ar aquele vídeo do prefeito, divulgado aí há umas semanas atrás, onde ele relatava que ele não seria candidato a prefeito à reeleição. Ao contrário de muitos outros que gostam de tomar conta da cadeira, ele não, ele é o diferente, mas que no vídeo ele trata que sua proposta de governo, o jeito de governar, seria dado continuidade. E aí o juiz da 60ª da 60ª Vara da Justiça Eleitoral, o doutor Alexandre Laude, ele concedeu liminar favorável a uma ação movida por um partido, pelo prefeito ter feito
propaganda eleitoral antecipada, né? Então esse vídeo foi tirado fora do ar, tá? E no mesmo sentido nós vamos encaminhar a denúncia à Justiça Eleitoral também no que versa sobre esse jornal, que também entendemos flagrantemente, ainda mais com recursos públicos, como uma propaganda eleitoral antecipada. Ok, pessoal? No próximo programa de TV a gente abordará vários outros temas importantes e fica aqui desde já estendido o convite. Agradeço a audiência de todos nesta noite de 15 de julho. Eu, Thiago Botelho, vice-presidente do Simp, me despeço, desejando a todos uma boa noite e um bom final de semana. Tchau, tchau!